Graça e paz, amados, louvado seja o nome do Senhor, que alegria podemos estarmos aqui nesse canal tão abençoado, que é da nossa pastora Lucília, e eu tenho o privilégio de poder estar compartilhando a palavra do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida da pastora Lucília, do irmão João Luiz. Eu louvo a Deus porque ela tem feito desse canal no YouTube um canal de bênção, um canal abençoador. Tem abençoado muitas vidas através da palavra de Deus, que é anunciada, que é apregoada, que é falada através desse canal. E ela deu o privilégio, a oportunidade de nós podermos estarmos também compartilhando, a palavra do Senhor. E eu gostaria de compartilhar um texto muito importante da palavra de Deus, lá em Efésios capítulo 2, qual o título é Salvação é pela Graça. Eu gostaria de compartilhar essa palavra com todos os ouvintes, com todos que estão ligados aí nesse canal do YouTube, da pastora Lucília. E o texto é maravilhoso. E eu gostaria de fazer uma oração onde nós lemos o texto, que Deus venha falar ao seu coração, como Ele falou ao meu, como Ele está falando, um Deus que fala, um Deus que está presente, é um Deus vivo. Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade, por esse privilégio. Abençoa a tua palavra que vai ser lida, vai ser ministrada aos nossos corações. Ô Pai, muito obrigado. Continue conosco e falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, os espíritos que agora operam nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Que Deus abençoe a palavra dele, que é maravilhosa. É a palavra de Deus que fala aos nossos corações, é a palavra de Deus que transforma a vida de todo aquele que crê. E nós precisamos nos nossos dias, todo tempo, nos atentarmos para a palavra de Deus. E esse texto é um texto muito maravilhoso, onde fala em que Cristo nos deu vida novamente. Ou seja, nós estávamos todos perdidos, mortos nos nossos pecados, nas nossas ofensas. Mas Cristo, através de seu sacrifício lá na cruz do Calvário, Ele dá a oportunidade, nos dá o privilégio de termos vida novamente. Como que é isso, pastor? Quando nós entendemos a graça, quando nós entendemos o amor de Deus, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus de todo o nosso coração. Esse amor é maravilhoso, essa graça vivifica. Mas eu gostaria de compartilhar 4 pontos importantes desse texto de Efésios capítulo 2, e gostaria que você ficasse atento, que você recebesse essa palavra, porque não é minha, é a palavra de Deus, que transforma a nossa vida. A gente pode observar nesse texto maravilhoso de Efésios capítulo 2, aqui a gente vê falando sobre graça, aqui a gente vê falando sobre vida, aqui a gente vê falando sobre pecado. E aí, a gente, se observar esse texto bem, você pega do versículo 1 ao 3, o texto vem falando que o pecado, ele trabalha contra nós. Ou seja, o pecado, ele separa nós e Deus. Por isso que nós temos que ter cuidado. Diz aí o texto, referindo-se a Jesus: e vos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Então, o pecado é algo que distancia o ser humano de Deus. O pecado é algo que separa o ser humano de Deus.
Então o pecado, ele quer destruir o ser humano. O pecado, ele quer levar o homem, o ser humano, à lona, ao chão. O pecado, temos que entender que ele é contra nós. E aí é muito importante esse versículo 2, que diz assim, do capítulo 2 de Efésios, que nós lemos: em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades, no espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O pecado nos leva à desobediência, a desobedecermos, a errarmos o alvo, a não ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. O versículo 3 diz que entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Falando de uma vida outrora no pecado, falando de uma vida outrora no curso da natureza desse mundo, da desobediência. Então tudo isso era aquele homem velho, aquela pessoa lá atrás, que não tinha Jesus ainda. Então, queridos, a palavra, a reflexão nessa noite, nessa tarde, nesse canal, né, muito importante, é que nós temos que ter cuidado com o pecado. O pecado, ele luta contra nós. É muito importante isso. Mas também nesse texto, do versículo 4 ao 9, a gente observa a misericórdia e a graça de Deus. Olha o versículo 4 do texto que nós lemos, que diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Olha que maravilha, meus queridos. Deus, ele trabalha por nós. Deus está com as mãos estendidas por você, para te restaurar, para te transformar. Basta você crer nele de todo o coração. Basta você abrir o coração, dar uma chance, falar: Senhor, eu quero ser transformado pelo Senhor. Senhor, eu não quero viver no curso desse mundo, eu não quero viver debaixo da desobediência, mas eu quero, Senhor, te servir, porque o Senhor é por nós. Como diz aquele versículo de Romanos 8:31, que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, queridos, entenda bem. Deus ama você. Ele é por você. O pecado pode trabalhar contra nós. O inimigo pode querer nos derrubar. Mas Deus quer nos levantar. Deus quer que nós continuemos de pé. Deus, ele é por nós. Deus trabalha por nós. É um texto muito maravilhoso. Olha como é que diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, riquíssimo em amor, porque como o amor de Deus é grandioso para com você, para conosco. João 3,16 é um dos maiores versículos da Bíblia. É um versículo que fala aos corações, porque Deus amou a gente, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o conselho, a palavra, a mensagem para todos nós, e você que está aí também acompanhando nesse canal: dê valor ao amor de Deus, abrace o amor de Deus, abra sua vida para que Deus continue fazendo algo na sua vida, para que Deus a cada dia, né, te abençoe pelo teu amor, pela sua graça. Então você observa o versículo 5, que diz, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Ou seja, a gente pode observar que mesmo a gente não merecendo, estando mortos, mas ele, mesmo assim, ele nos amou, ele nos deu vida novamente. Jesus Cristo, o nosso Senhor. E outra parte desse texto maravilhosa é que Deus, além de trabalhar por nós, Deus trabalha em nós. É muito importante a gente frisar isso. Você pega o versículo 10, está aí, porque somos feitura sua. Então, somos feitos pelo Senhor. Depois de nós realmente cremos em Cristo de todo o coração, entregado na nossa vida a Ele, Ele trabalha em nós, não somente por nós. Ou seja, quando fala por nós, a porta está aberta, Ele está de braços abertos, as mãos estão estendidas. Ele trabalha não só por nós, mas Ele trabalha em nós. E aí a gente traz essa reflexão: deixa Deus, deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida.
Deixe o Espírito Santo mudar a sua vida. Quantas coisas nós não podemos, quantas coisas nós precisamos melhorar na nossa vida. Deixe o Espírito Santo trabalhar em você. E aí, o versículo de 10, a parte B. Deus trabalha em nós e Deus trabalha através de nós. Olha que coisa maravilhosa. Somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras. Então, queridos, Deus trabalha por nós. Deus trabalha em nós. E Deus trabalha através de nós. Que possamos deixar o Senhor usar a nossa vida. Que possamos ser instrumento do Senhor. Como diz João 15, devemos estarmos em Cristo para darmos fruto para a glória e honra do nome do Senhor. Em nome de Jesus, que Deus venha abençoar você. Que Deus venha nos abençoar. Cuidado com o pecado. Deus está com as mãos estendidas. Ele trabalha por você. Ele trabalha em você e através de você. Deixa Deus, dirigir a sua vida e te abençoar. Fica essa reflexão para nós e que Deus os abençoe grandemente e poderosamente. Seja um instrumento do Senhor, seja onde você for. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém.